último sábado, o mundo inteiro acordou totalmente em choque. Estados Unidos, juntamente com Israel, lançaram uma ofensiva pesada contra alvos estratégicos no Irã. Em resposta quase que imediata, o Irã disparou contra bases norte-americanas e nações aliadas no Oriente Médio, acendendo assim um barril de pólvora na região inteira. Parece que isso já virou rotina, né, pessoal? A gente acabou de sair de uma crise ali de pandemia, de Covid-19, e parece que agora a gente vai entrar numa crise muito pior, que é um contexto aí de guerra. E se você acha que esse conflito é só mais um caso isolado, você está completamente enganado. O que está acontecendo agora é um ápice de uma tensão de décadas. E a conta dessa guerra vai ser paga pelo mundo inteiro, principalmente você, a sua empresa e o Brasil. Nesse momento, as informações que nós temos são as piores possíveis. O regime iraniano bloqueou a internet e barrou jornalistas internacionais para sufocar qualquer oposição interna. O que nós sabemos até agora é que os Estados Unidos fizeram um ataque cirúrgico para tentar neutralizar simultaneamente o líder supremo, o presidente e principalmente a guarda revolucionária do Irã. No mundo da estratégia, se você tentar cortar a cabeça da serpente e erra, a retaliação é completamente brutal. O Conselho de Segurança do Irã já prometeu uma resposta e isso não ficou somente no papel. Vários mísseis já começaram a chover em bases americanas no Catar e nos Emirados Árabes. O que era para ser uma operação rápida e cirúrgica de intimidação escalou para um conflito regional de proporções inimagináveis. E aqui entra o detalhe mais bizarro dessa história toda. Há apenas 2 dias, o Irã estava sentado na mesa de negociações em Genebra. Representantes iranianos, americanos e israelenses estavam, teoricamente, discutindo o futuro do programa nuclear e buscando uma saída pacífica. Bom, pessoal, qualquer pessoa aí que entende um pouco de logística e também de estratégia militar sabe que não é possível coordenar esses ataques todos que foram feitos de ambos os lados com apenas 48 horas aí de tempo no relógio. A verdade é que ambos os lados já estavam preparados ali para tomar uma iniciativa caso viesse alguma questão de guerra. E o pior realmente aconteceu. As negociações não avançaram como eles previram e os diplomatas mal tiveram tempo para arrumarem suas malas antes da sirenes tocarem. Logo após o ataque, Donald Trump foi a público justificar o porquê daquela ação que ele tomou. Ele disse que o Irã estava desenvolvendo mísseis de longo alcance que poderiam atingir a Europa e em breve o território americano. Historicamente, o Irã assinou um tratado de não proliferação nuclear. O que isso significa? Que eles podem ter acesso ao material nuclear, mas somente para fins pacíficos e não para a guerra. No entanto, agências internacionais descobriram pesquisas para armamentos feitas entre os anos 80 e o início dos anos 2000. Com essa descoberta vieram várias sanções que acabaram destruindo a economia do país. Em 2015, depois de anos de pressão, o Irã recuou e assinou um acordo histórico com as potências globais. Eles congelariam o programa nuclear em troca da retirada das sanções econômicas impostas no país. E como nem tudo são flores, né, nem tudo dura para sempre, em 2018 os Estados Unidos rasgaram esse contrato de forma unilateral e continuaram esmagando a economia iraniana. E claro que a reação natural do Irã foi voltar a fazer as armas nucleares e enriquecer cada vez mais o urânio. Depois de décadas de relacionamento entre os dois lados, chegamos em 2025, onde os Estados Unidos fazem novos bombardeios, as negociações recentes falham e agora a guerra explodiu de vez. Quando você olha para esse histórico que a gente acabou de passar aqui no vídeo, você acaba compreendendo que tanto os Estados Unidos quanto Israel, eles não estão preocupados somente com o programa nuclear iraniano. A leitura estratégica é completamente outra. Eles viram uma janela de oportunidade para forçar a queda definitiva do regime iraniano. Neste momento, o Irã está colapsando por dentro. As sanções estão acabando com a economia do país. O povo está cansado, empobrecido e principalmente com muita revolta. Eles estão indo nas ruas protestarem, mas o regime está cada vez mais violento com a população atual. A lógica do ataque é clara: neutralizar os líderes para que o sistema comece a ruir. Mas será que derrubar o governo à força resolve realmente o problema? A história nos mostra que intervenções externas no Oriente Médio costumam terminar em desastre. Em 1921, o Ocidente patrocinou um golpe no Irã para colocar uma dinastia aliada no poder que governou como uma ditadura por décadas. Esse ódio acumulado gerou uma revolução em 1979 que instaurou a atual teocracia. E hoje o povo está pedindo mudança de novo. Mas o que acontece quando o governo cai de uma hora para outra? Os Estados Unidos tentaram isso no Afeganistão e o Talibã acabou voltando. Derrubaram o Saddam no Iraque
e o país mergulhou numa guerra civil. E na Síria, a instabilidade abriu espaço para grupos terroristas dominarem territórios inteiros. E antes de qualquer coisa, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que o regime iraniano deve ser tolerado. A opressão que eles estão fazendo contra a sua própria população é injustificável. Falando um pouco de geopolítica, a gente acaba aprendendo que derrubar um ditador sem um plano de transição sólido quase sempre que cria um inferno ali ainda pior. Você acaba tirando ali um ditador, um tirano ali do seu lugar de poder, e quem vai ficar no lugar? As pessoas vão tentar ali utilizar da guerra civil para tomar o controle, para tomar o poder. Mas enfim, vamos para o que interessa aqui para você, empreendedor e investidor que está aqui me assistindo. Como que essa treta do outro lado do mundo vai afetar na sua vida agora? Bom, o Irã produz ali cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Pode até ser uma quantidade pequena perto do resto do mundo, mas eles têm uma carta na manga: a geografia. Eles controlam o Estreito de Hormuz, a principal artéria do comércio global de energia. Cerca de 20% de todo o petróleo que é consumido no planeta passa por esse estreito. Se o Irã cumprir a ameaça de minar e fechar o estreito, 1/5 do petróleo do mundo vai ficar travado. E você sabe o que acontece a seguir? O preço do barril vai explodir. E quando o petróleo sobe, o custo de frete de alimentos, de plástico, vai tudo aumentar consequentemente. É uma injeção de inflação direta na economia global. E como sempre, né, pessoal, para nós que estamos aqui no Brasil, o cenário, né, essa atual condição global exige cautela extrema e redobrada. Toda vez que uma guerra explode, acontece um fenômeno que é chamado de fuga de capitais. O dinheiro dos grandes fundos sai de países emergentes, como é o caso do Brasil, e corre para ativos de segurança, como é o caso dos títulos do Tesouro Americano. E como resultado, depois dessa mudança que é feita aí dos grandes fundos, a gente tem a disparada do dólar para que seja aí um valor muito maior do que a gente está vendo hoje. Com o dólar nas alturas, o petróleo cada vez mais caro, a sua margem de lucro como empresário fica cada vez menor. Os custos operacionais sobem e o poder de compra da população brasileira fica cada vez pequeno. Nós estamos vendo apenas os primeiros dias de um conflito que pode reescrever a economia global inteira. A pergunta que você deve se fazer hoje é: como que eu posso proteger o meu patrimônio? Em momentos de caos geopolítico e inflação global, ter parte do seu capital dolarizado ou alocado em ativos escassos, como é o caso do Bitcoin, deixa de ser especulação e passa a ser uma estratégia de defesa obrigatória. Bom, eu vou continuar aqui acompanhando todos os desdobramentos econômicos aqui para que eu possa trazer mais notícias para vocês aqui, para vocês ficarem bem informados. Mas me conta aqui nos comentários, o que você acha? Você acha que essa guerra vai continuar e vai se potencializar ali para uma terceira guerra mundial? Ou nos próximos dias isso já vai dar uma amenizada? Coloca aqui que eu quero ver o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal, já deixa o sininho ativado aí para você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Um grande abraço, pessoal. Aqui é o Matheus Penteado e esse foi o Rota dos Negócios. Um abraço. Fui!